por que que eu tô fazendo essa live chamada Bola de Merda, né? Obviamente fazendo já uma brincadeira e uma ofensa, uma brincadeira ofensiva com essa igreja chamada Bola de Neve, tá bom? A qual eu nunca fui membro, nunca participei, nunca fui pastor da Bola de Neve. Eu toda semana recebo alguém perguntando: "Ah, você é da Bola de Neve?" Só porque eu tenho tatuagem, os bonés e bermuda, tá bom? E só a Karina acho que sabe o quanto me ofendem quando perguntam se eu sou pastor da Bola de Neve. Eu fico extremamente ofendido, tá bom? Então, não tem nenhuma ligação com a Bola de Neve. Eu fui um bom frequentador da Bola de Neve bem ali na minha adolescência. Isso, começo do início é legal. Início dos anos 2000, talvez de 2000 a 2005, assim, eu fui um bom frequentador da Bola de Neve. Minha mãe não gostava, minha mãe achava aquilo muito estranho, tal. Eu queria ser da Bola de Neve, mas minha mãe não gostava. Mas eu ia, tocava reggae, aquela coisa toda que vocês sabem, tá bom? E, bom, enfim, nunca fui pertencente dessa Bola de Neve de fato, nunca tive nenhuma ligação, mas fui só conhecendo pessoas, conhecendo pessoas. É uma igreja muito grande que ganhou muito público, né? A galera do Planta e Raiz se envolveu uma época, muitos artistas que são descoladões assim e vão para o gospel, em algum momento se envolvem com essa igreja. Tinha um ministério de louvor muito grande que tocava reggae, umas músicas até muito boas, né? Assim, um reggae gostoso de ouvir. Então, cresceu muito. Então, eu só fui conhecendo gente que se envolvia com essa igreja, tá bom? Fazendo um recorte específico de 2018 para cá, quando de fato eu, enquanto pastor, me posicionei na rede social, né? Pastor eu já sou há bastante tempo, mas em 2018 eu me abri na rede social para ser pastor de quem quisesse ser uma referência diferente daquelas que estavam postas. 2018, Bolsonaro, você está ligado. Então, de 2018 para cá, eu posso te dizer que, além de ser pastor na comunidade a qual eu exerço o que eu chamo de vocação, né, na minha fé, que é o pastoreio, né, que tá com a galera, tá junto, eu desde 2018 recebo diariamente, tá? Não vou conseguir mensurar para você, não vou fazer uma estatística, mas posso te dizer que diariamente, dentro do possível que eu consigo, inclusive, atender, ouvir, ler, mas diariamente, tá? Pessoas diariamente no meu direct, no meu WhatsApp ou em qualquer canal de comunicação, aqui nos comentários, pessoas que estão saindo da estrutura religiosa de várias igrejas, ou acabaram de sair, ou estão saindo, ou já saíram há mais tempo, e encontram em mim essa outra figura. Então, elas vêm me contar os seus testemunhos, e não só por contar, mas realmente procurando acolhimento, tá bom? Então, características muito claras dessas pessoas, né? Pessoas machucadas, pessoas que foram realmente quase que torturadas dentro desse ambiente, é, grande maioria dessas pessoas LGBTs, né, já que a sexualidade é um dos principais meios de domínio dentro desse sistema. Então, LGBTs como um todo, mulheres divorciadas, pessoas com pensamentos diferentes, progressistas, enfim. Recebo pessoas necessitando e buscando tipo de acolhimentos diariamente desde 2018, tá bom? Foi por causa disso que nós começamos alguns movimentos, foi por causa disso que o Inadequados foi fundado e depois foi encerrado, foi por causa disso que nós começamos a Igreja da Garagem, que foi fundada em 2019, tá bom? E hoje nós temos um corpo com mais de 300 pessoas, né? E é aberto para quem quiser chegar. Só não somos proselitistas, né? A gente fica falando, não, tá, bem quem quer. E é por isso que hoje a gente está aqui, né? Para falar dessa bola de neve. Por que especificamente da bola de neve? Se eu tentasse fazer uma estatística assim de cabeça, dessas milhares de pessoas que eu já recebi nesses últimos anos, dessas milhares de histórias que eu já li e ouvi nesses últimos anos, se eu pegasse as piores, tá? E eu não vou ficar aqui fazendo juízo de valor, mas assim, de forma genérica, as piores histórias, as pessoas que foram mais destroçadas, mais destruídas, num brasileiro, num português bem claro, assim, para você me entender, e perdoe se minha mãe estiver na live.
as pessoas mais fodidas que chegaram até mim, de cabeça, e não só de cabeça, de estrutura emocional, de casamento, financeiro, pessoas que perderam a empresa. Os piores casos, todos eram oriundos da bola de neve. Eu comecei a perceber isso. A ponto de isso virar um algoritmo para mim. Hoje, às vezes, a pessoa começa a me contar sobre o relato dela e eu já falo, você foi da bola de neve? E não dá errado. Porque há uma estrutura dominante naquele local ali que tem que ser estudado. Tá? Tem que ser estudado e não vai ser por mim. Tá bom? Eu estou fazendo essa leitura aqui, essa leitura no campo da experiência, da vivência empírica mesmo. Tá bom? Não tenho dados, mas é só você ler os comentários, é só você. Depois eu vou abrir algum tipo de canal, não sei se comentários num post, não sei se abrir um e-mail, mas só para receber depoimentos específicos de pessoas que saíram da bola de neve. Só isso, tá bom? Então eu estou falando aqui desses anos que eu estou ouvindo e as piores questões que eu já ouvi, os casos mais bizarros que eu não tenho coragem de reproduzir aqui. Todos oriundos dessa igreja, tá bom? Não apenas dessa igreja, não, tá? De todas as igrejas. Tem outros nomes que são muito recorrentes aqui. A igreja lá, Saga Nossa Terra, e outras igrejas, tá? Mas a Bola de Neve é top 1 do que posso dizer que nós recebemos aqui o refúgio da Bola de Neve. O que não se adapta lá, o que não cabe lá e é espremido e é espancado, é a gente que recebe aqui, tá? E não sou só eu, tô como se eu fosse o único que recebo pessoas, não, né? Todos os movimentos aí que estão abertos, se você for conversar com outros pastores, né, Felipe Gibran, Gito Wendel e qualquer outro desse campo mais progressista, provavelmente vão falar algo muito parecido, tá bom? E eu peço a você que você busque essas informações, faça essa pesquisa, tá? Veja se eu estou viajando, veja se eu estou mentindo ou se eu estou difamando alguém, tá? Essa é uma opinião que eu tenho depois de 6 ou quase 7 anos nesse ministério, atendendo pessoas e enxergando isso que eu estou mostrando para vocês, tá bom? Então, assim, a minha questão com a bola de neve não é de hoje, tá? A minha questão com a bola de neve não é depois que saiu o vídeo do apóstolo Rina maltratando a esposa dele. Isso aí não é novidade, gente, pelo amor de Deus. Ai, os caras são machistas, os caras têm amantes em cada cidade. Ah, e agora me conta uma novidade mesmo. Aí tem desvio de dinheiro. Tá, mas me fala algo novo, algo que a gente não saiba, poxa. Por favor. Por favor, né? Agora, o que aconteceu recentemente que tá dando todo esse estardalhaço? Eu vou explicar aqui, tipo, no melhor esquema Nelson Rubens, né? Te contando a fofoca mesmo, para pelo menos você ficar situado. Tá bom? Já vem se arrastando, né, as questões lá do apóstolo Rina, casamento, será que tem amante, maltrata? Esposa falando que estava tomando tramal por ser maltratada por ele, coisa desse tipo, né? Recentemente teve uma live, não sei de quem, eu acho que são 2 pastores aí, não sei nem quem são, não sei se são bons, não sei se são ruins, interessa, mas teve uma live de 2 pastores expondo um caso específico da bola de neve lá de Balneário Camboriú, olha só, também, né? Vou nem falar, né? Mas tá bom. A bola de neve lá de Balneário, aconteceu algumas coisas bem engraçadas lá. Vou chamar de engraçado para a gente que está aqui, né? E vendo que quem se submeteu a isso é muito trouxa, né? Então, sinto muito, tá? Eu acho engraçado. A bola de neve de Balneário Camboriú, segundo os relatos que estão nesse vídeo desses pastores, não sou eu que estou dizendo, tá? Eu assisti, estou reproduzindo que supostamente os pastores estão lá com papel, mostrando tudo. Que primeiro eles fizeram uma campanha para arrecadar fundos para começar um trabalho social de empreendedorismo com mulheres da periferia e tal. E essa grana eles pegaram e abriram um salão de estética para a filha do pastor. Então, o que era para ser um projeto social de empreendedorismo para mulheres da favela virou um salão de estética de alto padrão em nome da filha do pastor, todo montado com a verba da arrecadação, segundo esses pastores. Outra coisa engraçada que acontece lá é que a cantina que tem dentro da igreja, e talvez você pense que a cantina dentro da igreja da Bola de Neve em Balneário Camboriú era igual às nossas cantinas, que a gente levava salsicha, fazia um molho e vendia 3. Não, quase que um restaurante, né? Pelo menos aqueles restaurantes
quase 5 estrelas. É um restaurante, uma puta cantina cara dentro da igreja, que os irmãos comem e pagam bem. Essa cantina atua com trabalho voluntário, afinal, é da igreja. Inclusive, os voluntários que trabalham na cantina assinaram um termo de voluntariado, segundo o depoimento dos pastores que estão lá no YouTube. E essa cantina pertence a um CNPJ que está em nome, a uma empresa que está em nome da mulher do pastor. O dinheiro não vai para a igreja, o dinheiro não vai para nada. É uma empresa que é da mulher do pastor e atua com mão de obra, como é que fala? Voluntariado, né? Voluntário, mas que na verdade tira o volume e só fica otário. Porque tem que ser muito otário para você ser voluntário numa empresa de alguém que está sendo remunerado. Tá? Só que isso acontece lá. Então, por causa disso, começou uma discussão, começou essa exposição, e esses pastores fizeram essa live expondo tudo isso que eu estou falando. Na live, a mulher do Rodolfo Abrantes, olha que rolê aleatório, hein? Rodolfo Abrantes, ele mesmo, Raimundo, como a vista é linda, a roda gigante é tão grande. E tempo bom, hein? Tempo que eu gostava do Rodolfo, meu Deus, saudade do Rodolfo. Enfim, até Rodox foi bom, né? Até o Rodox, né? Quando começou o Rodox, ferrou. Mas enfim, a mulher do Rodolfo Abrantes, que eu nem sei o que ela faz da vida, mas deve ser, sei lá, não vou fazer julgamentos aqui. Tá? E eu não estou passando pano para Rodolfo Abrantes e mulher dele, porque por mais que eles estão agora contra a bola de neve, não vamos esquecer que eles são bolsonaristas, que apoiaram Bolsonaro, tá? Então eu quero mais é que todo mundo que pegue fogo o parquinho, o carrossel e que o bombeiro esteja de férias, tá? De greve, reivindicando melhor salário, tá bom? Mas a mulher do Rodolfo Abrantes, na live dos pastores, comentou, falou, é isso mesmo. E a bola de neve e descascou a bola de neve, igreja a qual eles participaram, acho que até 2000, sei lá quanto, 2011. E a mulher do Rodolfo Abrantes, que agora, como é o nome dela? Não vou lembrar. Tem essa também, né? Busca aí. A mulher dele, nos comentários, falou, é isso mesmo, e expôs um monte de situação lá. E aí o bicho pegou. Aí o bicho pegou a bola de neve, porque ela tem visibilidade, a mulher do Rodolfo Abrantes e tal. E aí o bicho pegou, a bola de neve começou, aí o Rodolfo Abrantes entrou. Agora tá essa treta toda aí, apóstolo Rina falando. Para mim, eu acho lindo. Para mim, eu acho maravilhoso. Eu quero mais é que toda a merda vá pro ventilador e todo mundo vá preso, quem tiver que ser preso. Ponto. Né? Mas agora, tem uma galera lá dentro ainda. Você conhece. E agora, outra pesquisinha que eu faço aqui nos comentários. Você ainda conhece alguém que você tem certo contato e que ainda está dentro de alguma bola de neve? Digita aí, conheço, tá bom? Só para a gente ter uma noção aqui. Eu conheço. Não que eu tenha muito contato, porque eu sou eu, né? Não sei, vocês devem imaginar, né? Eu criei um algoritmo que é bem difícil eu ter contato com algumas pessoas, assim. Mas pessoas ainda da minha família, pessoas que eu tenho carinho, ainda permanecem em igrejas como essa, tá bom? E aí a galera botando aí que conhece. Conhece. Bom, qual que é o grande problema dessa igreja Bola de Neve? Qual que é a diferença? Por que ela é tão problemática? Por que a gente não está falando aqui da Universal? Por que a gente não está falando aqui da plenitude do trono de Deus? Por que a gente não está falando da Batista da Lagoinha? A gente também fala de todas essas. Eu queria que todas fechassem e explodissem. Mas hoje, especificamente, estamos falando da Bola de Neve, a qual eu afirmo desde... Eu vou até buscar um post meu, que eu lembro que eu fiz, deve ter sido lá em 2018 mesmo, que eu afirmava que a Bola de Neve era a pior igreja do Brasil. Eu continuo afirmando isso. Universal, plenitude do trono de Deus, qualquer outra igreja não é tão ruim, tão nociva, tão demoníaca quanto essa Bola de Neve. Na minha humilde opinião. Essa é só a minha opinião. Tá bom? Por quê? E eu explico. Quando você pensa em Universal, você tem lá o Edir Macedo, que está lá na capa da Forbes, e ele está lá parecendo um Munra, com aquele kippah, né, e aquela barba ridícula, que eu não sei por que pastor acha que tem que ser rabino agora, e está lá num templo que gastou 1 bilhão para ser construído com o dinheiro dos fiéis, e ele está lá dizendo, é isso mesmo, tragam dinheiro. O discurso dele é aberto.
Por mais que as pessoas estão sendo enganadas enquanto ao conteúdo dele, o que ele está dizendo, o que é exposto, está claro. Tá? Ninguém aqui não sabe o que acontece na Igreja Universal. Ninguém aqui vai na Igreja Universal, participa de um culto e sai horrorizado falando, gente, mas eles pedem dinheiro, né? Tá todo como, né, como um dia após o outro, como a água molha as coisas, é natural, a gente sabe disso. A bola de neve não. A bola de neve, ela nasceu nessa ideia já de ser quase que uma oposição a tudo isso. Ela tem uma raiz lá nos Estados Unidos, com surfistas e tal. Aí o tal do Rina, né, trouxe isso aqui para o Brasil. Mas a ideia era ser uma igreja de surfistas, de pessoas que tinham um estilo de vida underground, que não era presas a sistema. E aí começa-se uma igreja com prancha de surf, reggae music, onde você pode usar bermuda, onde você pode mostrar suas tatuagens, onde o homem pode ter cabelo, brinco. E aí, quem que eles atraem? Quem que eles atraem? Jovens. Jovens, 90% do público da Bola de Neve é jovem. É uma porta de escola a Bola de Neve. Molecada de 12, 14, 15, 16, 18, 20, tudo lá, tudo sendo criado lá. E aí essa molecada que está buscando uma igreja, fugindo desses instrumentos fundamentalistas que está posto, é fisgada nessa armadilha de descolamento, de leve, de vem para cá que é diferenciado. E aí quando você chega lá no primeiro culto, no culto, no show, no espetáculo, é isso mesmo. É isso mesmo. O pastor fala umas merda lá, fala merda, mas como qualquer outro pastor. Mas a música é boa, a galera é descolada, o clima é bom. Quando você dá o primeiro passo, e aí você que está na live comigo aqui agora, quase 400 pessoas hoje, você que está na live comigo agora, que já foi da Bola de Neve e já deu esse passo, me corrija se eu estiver errado e comenta agora. Quando você dá o primeiro passo de falar, eu quero me aprofundar, eu quero servir, eu quero ser diácono, eu quero me batizar, eu quero tocar no louvor. Quando você dá esse primeiro passo, meu amigo, aí a grade fecha. Aí você tava. Sabe quando você tá na armadilha, você tá vendo o TikTok, aí vem aquele bichinho, ele tá na armadilha, você fala, ih, vai pegar, vai pegar. Daqui a pouco vai. Pegou, maluco. Já era. A teologia da Neuza Itioca é instalada em você igual um software. E aí você começa a ser doutrinado e passa por uma lavagem cerebral dentro daquela instituição com a pior espécie de teologia que existe no universo, que é essa teologia neopentecostal, triunfalista, que vê demônio em tudo, de Neuza Itioca, de batalha espiritual, teologia de corte. Você sabe o que é a corte? A corte, você lembra desse nome? Onde um adolescente na Bola de Neve, quando ele está interessado ali na menininha, no menininho, né? Óbvio, menino com menina, porque, obviamente, ser LGBT na Bola de Neve, você é excomungado. Mas você que quer se interessar, o que você tem que fazer? Você tem que falar para o seu líder espiritual. Você tem um líder espiritual. E você tem que contar para ele. Olha, estou gostando ali da fulaninha. E aí ele vai estipular um tempo que você vai só orar. Ora. Não fala para ela, só ora. 1 ano, 2 anos, 3 anos, o que o seu líder espiritual estipular. Se tiver a resposta de Deus, aí começa a relação entre os dois. Aí os dois vão começar a orar. Aí sim começa o sexo pesado. Os dois oram. Um ora com o outro. Eu oro daqui, você ora de lá. E eles vão até o casamento assim. Eles não se encontram sozinhos, eles não ficam sozinhos, sempre vai ter um vela administrando a relação. Eles não se beijam, pelo menos assim. Vamos lá também, né? A gente está falando do que é dito, né? Do que é proposto, né? Agora o que rola mesmo a gente sabe. Não se beijam, não se tocam até o casamento. Depois do casamento, tudo liberado. Essa é a brilhantíssima ideia da corte, da teologia do eu escolhi esperar, onde você casa com uma pessoa que você não conhece. Aqui, ó. Olha aí. Do nada, Simão brota na live, querendo fazer a participação. Olha aqui, Simão. Olha só, meu gato é estrábico. Olha lá, ele é estrábico.
Então, essa é a brilhantíssima ideia dessa teologia, onde você pega jovens e faz eles casarem. Um casamento muito leve. O casamento diz o seguinte: até que a morte os separe, hein? Ele pode te bater, ela pode te trair, ele pode te desrespeitar, ela pode cagar na sua cara, até que a morte os separe. E não pode trair, não pode abrir a relação, não pode divorciar. Divórcio é pecado, divorciar, casar de novo é imperdoável. Você casa com uma pessoa que você não conhecia, até que a morte os separe. Salva de palmas para essa ideia. Brilhante, brilhante. Olha, não tem como dar errado, né, gente? Vai ser sempre maravilha. E aí começa as histórias, os casos que eu recebo, que você conhece, que você viveu, que nós abrimos essa live falando aqui. Ô, Simão, não dá para você ficar aqui agora, irmão. Não dá. Mas, mano, e por isso que, na minha opinião, essa igreja chamada Bola de Neve é a pior igreja. Porque ela tem um acúmulo de teologias horríveis, ela tem um sistema de aprisionamento quase escravocrata, mas que recebe quase que, talvez, sei lá, 90% do seu público, jovens, adolescentes, pessoas sem estrutura emocional, sexual, nada, financeira. É um grande absurdo. Então, é óbvio que esse sistema perverso gera pessoas perversas, né? Aí nem precisamos lembrar de todo o apoio da Bola de Neve à extrema-direita, o apoio da Bola de Neve no golpe, o apoio da Bola de Neve desde 2013 até 2018 com Bolsonaro. Bolsonaro, se eu não estiver equivocado, ele foi na Bola de Neve, se não foi, teve todo... Só não foi porque não quis, né? O Rina fez porque fez, com certeza colocaram dinheiro. Então, nem precisamos falar dessa parte política que todo mundo sabe. Agora, na minha opinião, a Bola de Neve ela é a pior igreja do Brasil por causa disso. Ela chama jovens com um discursinho furado, de leveza, disfarçado de bermudão e tatuagem, mas quando esse jovem chega lá, ele é fechado numa jaula de fundamentalismo religioso e é gerado nesse jovem um extremista, um fundamentalista. E aqueles que não conseguem permanecer lá, também a gente não pode se enganar. Esse sistema funciona para uma parte. Se não funcionasse, não teria milhares de pessoas, né? Tem um monte de gente que está super bem lá. E se ouvir eu falando isso aqui, ele fica puto ainda. Fala, você tá maluco? Essa igreja é uma bênção. E chora. Eu sei, eu conheço você. Eu conheço o seu tipinho. Eu sei que essa estrutura serve bem um tipo de gente. É que você é igual a essa estrutura. Vocês se merecem, tá bom? Agora, quem não cabe nessa estrutura, a gente recebe aqui, fudido de cabeça, tá bom? Então, essa igreja, na minha opinião, ela devia fechar. Devia fechar e não sobrar uma, tá bom? E se você é gente boa e tá lá dentro da Bola de Neve, sinto muito se eu ouvir toda essa merda, mas você merece, tá? Porque se você fosse gente boa mesmo e esperto, você não estaria num lugar desse, na minha opinião. Tá bom?